de repente, sua vida cruza com a do Kevin? Gente, vou começar. Ó, quando eu conheci o Kevin através da madrinha da minha filha, que é a Tatá, que é MC também. E ela conheceu eles primeiro, que é o Kevin, PH, Ig e Thales, que é os 4M, né? São os 4M, foram os reais 4Ms, né? E ela começou, como ela gostava de cantar, ela conheceu ele, só que assim, o Kevin era muito novo. A princípio, quando eu conheci o Kevin, eu não tive interesse nenhum, porque ele era muito moleque, o Kevin. Eu tenho 32 anos. Acho que é 9 anos de diferença. E ele era muito... Quanto? Ele tinha quanto? Acho que ele tinha 16. Né? 16? Ele era bem moleque. E não me interessou. Tipo, não conheci ele, era molecão mesmo, meu moleque. Eu falo que a ostentação do Kevin era uma pita de mussarela e um danoninho. Era a maior ostentação do Kevin, era essa, gente. Ele era realmente... Conheci na planta, né? Sim, gente. Sim, ele era muito simples, né? E ele queria ficar comigo. Eu falava, meu, o que esse menino quer ficar comigo? Ele é muito moleque, né? Tipo, não interessou. Isso ficou uns 5 meses. E aí o Kevin fez o primeiro show dele. Primeiro show dele, cantou Kevin, PH, Ig, Livinho e Thales. Gente, tinha 10 pessoas no público. Quem sabe quem chamou aquelas pessoas pra entrar? Eu e a Tainara. Que ninguém queria entrar. Porque eles não eram conhecidos. Não eram conhecidos mesmo. Fizeram show. Nesse dia, resumindo, teve o show. Foi bacana porque eles sempre tiveram... Não, precisa resumir, vamos embora. Tiveram muito talento. Sim. Todos eles tiveram. Todos esses que eu falei aqui, pra você ver, são frutos que eu falei, são pessoas da música de hoje. Eram todos meninos. Mas não, ele era muito engraçado, gente. O Kevin era aquele moleque... que tinha umas conversas bestas, ficava... Não, eu tô dando risada. Eu vou falar sobre esse assunto, né? Porque eu acho que, com todo respeito, é um passado meu. Sim. É um passado que realmente aconteceu. E que, resumindo, eu achava engraçado. Eu achava ele muito engraçado, mano. O que ele é hoje é o que ele é muito engraçado. É a imagem que sempre ele passou. Isso, Ser muito engraçado, muito humilde, entendeu? Ele se encantava com qualquer coisa, ele ficava, nossa, você é linda, você é maravilhosa, porque eu era mulher já, né? Sim. Eu tinha meu carro, já tinha, era outra, e eu continuava nessa tese. Que moleque chato, meu, eu falava, que moleque chato. Pô, não, isso mesmo, que penteiro, que moleque do caramba. Nesse dia, bebi umas, né? Fui embora. Aí eu lembro que o Josué ia levar eles embora. E ele quis ir embora no meu carro. Aí foi embora ele, o PH, a Tatá e o Ig. Acho que foi isso, se eu não me engano foi isso. Nesse dia a gente ficou. Acabamos ficando. Eu falei, puta, o que eu fiz, né, meu? Fiquei com ele tudo. Só que eu fiquei com ele, só que assim, gente, eu já pensei. Falei, mano, ele é um moleque, mano. Ficamos ali e passou os dias, só que o Kevin era muito insistente. Ele sempre foi muito persistente em tudo que ele faz. E quando eu ouvi, aí eu passei a vê-lo mais, mas não ficava com ele, eu não queria ficar com ele. Eu fiquei uma vez e ele ficava com essas gracinhas, Quando passou uns 4 meses daí, o Kevin já começou a ficar mais estouradinho. Estouradinho assim, cantando Prepara Novinha. Nossa, que era essa música que ele cantava na época. E começou a surgir mais um pouco de interesse. Tipo, ele não tinha nada, gente, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Eu já ajudei muito o Kevin a comprar a roupa do show dele, né? Ele era realmente muito simples. E ele se apaixonou. Nessa época, Nessa época, gente, pelo amor de Deus. Nessa época foi uma fase que eu era uma mulher, né? Então ele se apaixonou pela mulher que eu era. E ele foi muito persistente. Tenho conversas aqui, gente, no meu celular, no Messenger. De lá das antigas, coisas que ele falava. E aí começamos a ficar mais. E ele foi me apresentar pra mãe dele. A mãe dele, não. Falou, o quê? Peraí. Uma mulher? O que ela quer com meu filho, né? Ela ficou, né? Tipo, o que ela quer uma mulher, né? Com meu filho, né? Todo mundo ficou indignado, né? Todo mundo ficou, né? Ele, não, porque é com ela que eu vou ficar. Por que eu vou ficar? Ficamos juntos. Ele ficava bastante em casa. Eu adorava as crianças. Ele era um moleque com as crianças. Aí jogava as crianças pra cima, aí sei lá o quê. Aí o Kevin... E ficamos juntos, enfrentamos a todas. Aí a mãe dele começou a aceitar, né? Começou a concordar. Começamos a ficar juntos, né? E eu acho que foi quase um ano, gente, nesse... E ele falava muito assim... porque você tem seus filhos, você tem que ter meu filho também. Ele falava, você tem que ter minha filha também. Mas ele não sabia o que ele falava. E eu podia ter filho, eu era fértil demais, né? Quando tinha relação, ele... pra fora, né? E
até ter a Soraya, né? E fica aí, que nem eu falei, nesse meio tempo aconteceu bastante coisa. O Kevin sempre teve muito talento. Eles cantavam, eu morava ali na Tenente na época, e o Ig, o PH, viviam na minha laje em cima cantando, compondo música. E eles são muito foda, meu. Eu falo que eles são muito foda. Todos eles são muito... Eles compõem muito. Eles têm, desde moleque mesmo, eles compõem muito. Os caras, tipo... Monstro. Monstro, né? Não, eu vi, gente. Eu via eles cantando. Entendeu? O Kevin fuma muito, vocês sabem, né? Isso não é segredo pra ninguém, né? A ostentação dele era essa também. Ele ganhava ali, comprava um beck, gigante, fumava. Ele era assim, gente. Ele era molecão e tudo era ser terrível pra ele. Ele era, e vivia em casa lá com os meninos, lá na laje cantando e compondo. Cantando e compondo. E ele foi crescendo, né? Começou a estourar. Aí tanto que o primeiro Funk TV dele foi gravado na minha casa. Só que assim, ao mesmo tempo que, conforme ele foi crescendo, a gente foi se afastando um pouco, porque ele começou a conhecer novas mulheres, ele estava começando, então os empresários, pessoais, não queriam que a gente ficasse junto. Você entendeu? Por causa que ele ia cantar, e quem queria que um funkeiro iniciar, vendo que ele tem talento, iniciar no funk, quem queria que ele tivesse um relacionamento? Mas ninguém mesmo. Ninguém queria. Né? Me esconderam de todas as formas. Já fui em show com ele, né? Não foi, eu vi muito assim, você não tem vergonha, que sei lá o quê, a Soraya nasceu de uma foda, mas ninguém sabe a história. Entendeu? Então, a gente naquela época, a gente se gostou muito. A gente se apaixonou, eu me apaixonei, como eu não pensei que eu me apaixonaria por um menino. E me apaixonei. Que loucura. É uma situação cinematográfica, né? Sim, até nem eu acreditava que eu estava apaixonada por ele. E eu me apaixonei naquela época, eu me apaixonei. E ele também se apaixonou da mesma forma. Porque a gente teve que brigar bastante pra ficar junto, até todo mundo entender que a gente queria ficar junto. E ele foi engajando. Claro, daí começou a aparecer novas mulheres mais lindas, mulheres mais interessantes. Ele começou, né, a crescer, né? E engravidei da Soraya. Ele ficou muito feliz, que nem eu falei pra ele. Foi uma alegria muito grande. A Soraya nunca foi motivo de vergonha, tipo, tive um filho, não. Ele queria muito. Ele sempre falava que ele viu os meus, ele falava, quero ter o meu. E pra ele era menino. Eu quero ter o meu filho. E teve. Engravidei da Soraya. Aí quando engravidei, a mãe dele ficou, Vivi. A mãe dele daí falou, Vivi. Ficou feliz, mas tipo, porra, ela falou ficou tensa, né? Ficou tensa. Ela falou assim, ele é moleque, Vivi, você vai ter problema lá na frente, né? Não vai ser bacana, tipo assim, não vai ser legal. Não foi, tipo, algo tão animador na época. Porque ele realmente era um moleque, né? Exato. Aí, com 3 meses, quando eu tava com 3 meses da Soraya, a gente separou, né? E ele foi, eu lembro até hoje, quando a gente separou com 3 meses, que ele falou, estou com outra mulher. Uma mulher mesmo. Acho que era, não sei se é mais velha que eu, sei lá. Que ele gosta de mulher mais velha mesmo. É o praxe dele, é mulher mais velha. Ele se encanta por mulher mais velhas. E nesse quase um ano que a gente ficou junto, né? Nesse ficar junto, um atrapalha, outro atrapalha, faz aqui, faz ali. Veio a Soraya. Minha benção de Deus. Minha outra benção, né? Mais uma benção. É que nem eu volto a falar. Deu 3 meses, separamos, conheci outra pessoa, que é a Michelle, ficou com ela. Nunca, gente, daí de 3 meses, quando nós separamos, nunca tivemos uma recaída, as coisas mudaram, conforme ele ia crescendo, mais ele se afastava, mas ele fazia isso aqui, né? E eu não ia atrás também, né? Eu tinha minha vida, tinha minhas coisas, entendeu? Ele era ele dava um trabalho, gente. Ele começou a pagar pensão quando a Soraya tinha 6 meses. O Kevin era R$300 a pensão, era 300, ele gastava 200 e me trazia 100. Aí a mãe dele ia e falava, Kevin, tem que pagar a pensão. Ele era terrível, gente. Ele era um molecão mesmo, né? Uma criança. E... Deixa eu lembrando. Acompanhou, era apaixonado. Tipo, ele falava... Era a filha dele, né? Aí ele queria um menino. Aí veio a Soraya. Que é que nem eu falo que é o Kevin de cabelo. Que não veio o menino, mas veio com a mente do Kevin. Igualzinho. E ganhei a Soraya, gente, Ele acompanhou a gravidez, ia no ultrassom, né? Não foi nada assim, que nem eu repito, voltando aqui ao assunto pra você. As pessoas falavam assim, a Soraya nasceu de uma foda. A Soraya, não. Nossa, falavam? Falavam. A Soraya, realmente, a gente teve um relacionamento. Entendeu? E que nem eu falei pra ele, ninguém aceitava os empresários assim. Nossa, o Kevin tava estourando. Quem ia querer que a gente namorasse? Quem ia querer que ele ficasse junto com alguém? Ele tava estourando.
Entendeu? O Funk TV dele foi gravado na minha casa. O primeiro Funk TV dele foi gravado na minha casa. As pessoas me escondiam de qualquer forma, né? Eu entendo, eu falo isso porque realmente ele tava crescendo. Ele arrumou outra mulher e tal, ganhei a Soraya. No primeiro dia quando a Soraya acompanhou a gravidez, né? Acompanhou bastante a gravidez. Era apaixonado, né? Porque no primeiro dia que a Soraya nasceu, ele ficou encantado, gente. Tenho foto dele até hoje, vídeos. Ele chorava, ele ficou muito feliz. Ele, é minha filha. Ele falava, eu não acredito. Porque ele era muito novo, né? Então, pra ele, tudo era deslumbrante. A vida dele que ele tava tendo, deslumbrante. E conforme, que nem eu falei, ele foi crescendo, a gente foi fazendo assim, ó. A Soraya chega na vida dele com 18? Isso, 18 anos, quase 18 anos, negócio assim. E pra ele foi um momento mágico mesmo, gente. Ele ficou muito emocionado. Minha mãe gravou, minha mãe tava do lado dele. Ele ficou realmente muito feliz, tocado, muito né? tocado, né? E tenho fotos aqui, até postei foto deles dois, dele segurando. Ele encantadão. Ele não sabia segurar. E não tava nem aí. E trazia aquele 10 pessoas em casa, todo mundo queria pegar a menina. E era um monte de moleque. O Kevin, pelo amor de Deus, Kevin, para com isso. E foi engraçado, gente. Ele foi um pai muito engraçado, né? Ele fazia a Soraya dar de uma boneca, né? Mas é que nem eu falei, foi passando o tempo, o Kevin foi Se afastando. se afastando, né? E o Kevin foi um pai maravilhoso, enquanto ele podia estar com a Soraya. Mas ele foi um pai muito ausente, né? Quando ele estava com ela, ele fazia daqueles momentos mágicos. Era aquele paizão. Ele